professor Eloy, que é o diretor do Instituto de Energia, está aqui, presente. Nós vamos hoje fazer um seminário sobre a crise internacional e o mercado, e os impactos aqui no Brasil, né, com o mercado de combustíveis. Esse seminário vai ser uma parceria com o Tadeu Silva, né? Então, assim, tem várias pessoas aqui que eu conheço e outras que eu não conheço, né? Então, vou me apresentar. Eu sou o professor Edmar de Almeida, eu sou professor e pesquisador aqui do Instituto de Energia, da PUC-Rio, o Tadeu Silva, que está aqui, nosso parceiro aqui nos nossos cursos, envolvendo a questão de preço de gás, preço de petróleo, análise de risco. O Tadeu, ele tem uma carreira nessa área de mercado de combustíveis, né? Ele trabalhou muito tempo na StoneX, que é uma empresa que faz consultoria e análise de risco e hedge na área de combustíveis, e agora está como CEO na refinaria de Manaus, né? Acaba de ser privatizada e o Tadeu está lá trabalhando com o desafio aí de conseguir petróleo para essa refinaria, né? Bom, a nossa apresentação hoje, a gente vai fazer uma apresentação curta, então, ao final dessa apresentação, nós vamos abrir para perguntas, né? Então, a gente quer fazer uma coisa assim bastante, digamos, tranquila, né? Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, né, para fazer perguntas após a apresentação. Então, nós vamos falar de 4 tópicos. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá tudo? Conseguem ver o plano da apresentação? Sim. Ok. Então, vamos falar de 4 tópicos. Primeiro, a gente vai falar aqui do contexto internacional, né? Depois nós vamos falar especificamente a questão das sanções contra a Rússia, depois vamos falar da evolução dos preços no Brasil e a questão da política de preços, né? Nós vamos entrar em um novo governo, certamente esse tema que foi muito discutido, né, vai voltar à baila, então é interessante essa discussão sobre políticas de preço. Bom, com relação ao contexto do mercado internacional, só um momento aqui, pessoal, que minha tela apareceu um negócio aqui, eu vou ver se eu tiro. Só um segundo. Então, primeiro, com relação ao contexto internacional, né, nós tivemos aí um primeiro semestre onde os preços do petróleo subiram muito, né, e uma tensão muito grande com relação à dinâmica que estava se instalando no mercado de petróleo com a guerra da Ucrânia. Alguns bancos chegaram a projetar risco de preços acima de $150, e a gente falando de $200. Na verdade, nada disso aconteceu. O que a gente observou foi que o mercado de óleo se reequilibrou rapidamente após a guerra, após o início da guerra e das sanções russas, né? Basicamente, através do redirecionamento das exportações russas para a China. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, né, como é que isso tem acontecido, mas as exportações russas que se mantiveram, houve uma pequena redução nas exportações russas, mas nada significativo, de forma que, vamos dizer, a guerra até agora não afetou o equilíbrio do mercado internacional de óleo, né? Não foi o que aconteceu no caso de gás. O gás está em patamares absurdamente elevados, né? Isso tem alguns efeitos no segmento de refino, o Tadeu vai explicar isso mais adiante, mas no mercado de óleo, o mercado está bem comportado, os preços se reduziram nos últimos meses, você tem uma redução também das margens de refino, principalmente na gasolina, por isso que eu coloquei aqui parcial, né? Bom, olhando para o médio prazo, né, o que a gente vê é que há um alinhamento aí, né, com as expectativas de demanda, né, para o final desse ano.
em torno de entre 99 e 1 milhão e 100 milhões de barris, né? E também um certo alinhamento, né, com relação ao ano que vem, um crescimento de demanda de algo 2 a 2,7 milhões de barris por dia. E isso coloca aí um desafio importante, né, para a indústria do petróleo, que é você atender essa demanda que vai crescer no ano que vem. Bom, só que você tem um nível muito alto de incerteza no mercado de óleo por 3 motivos básicos. Primeiro, é o impacto das novas sanções ao petróleo russo, nós vamos falar sobre elas. O impacto, a questão dos investimentos na cadeia do petróleo, no aumento da produção, em particular nos Estados Unidos, há uma certa dúvida, mesmo com os preços elevados, com relação ao ritmo da reação dos investimentos dos Estados Unidos, e, logicamente, o crescimento econômico em 2023 com essas altas de taxa de juros que estão acontecendo nos principais mercados mundiais, né? Então, nós temos aí um cenário ainda incerto, a gente vai tentar trazer alguma luz sobre isso, mas esse é o cenário, quer dizer, não sabe bem para onde que vai o vento no ano que vem. Bom, com relação a esse gráfico aqui, ele mostra o que aconteceu no mercado de óleo esse ano, né? Tivemos pico aí, né, perto de $130 por barril, logo no início da guerra, muita volatilidade, vocês estão vendo pelo gráfico, né? A gente observa também que os preços, a partir de julho, iniciaram uma trajetória declinante, né? E essa trajetória declinante vem acontecendo após a constatação de que o redirecionamento, né, das exportações russas para a Ásia tem sido bem sucedido. A Rússia tem sido muito agressiva na colocação desse óleo no mercado asiático, oferecendo descontos muito significativos, e isso, vamos dizer assim, provocou meio que, de certa forma, tranquilizou o mercado de óleo, né? E os preços vêm nessa trajetória declinante, né? Esse gráfico aqui, ele mostra o que aconteceu nesse ano, né, em relação às exportações russas. O que a gente observa aqui é que, a partir de fevereiro desse ano, né, essa parte que está aqui em vermelho é a parte das exportações para fora dos países fora da União Europeia e dos países G7, ou seja, da coalizão ocidental, né, que está agora em conflito com a Rússia. Então, a Rússia passou a justamente exportar para a Ásia, né, principalmente Índia e China, mas também para outros países, né, da Ásia, que são importadores de petróleo, e isso, vamos dizer, hoje já ocupa aqui mais de 30% das exportações russas, e você observa uma forte redução, né, das exportações para a Europa Ocidental, né, e para os Estados Unidos. Então, vamos dizer, a recolocação do óleo russo foi bem sucedida. E a gente não pode dizer o mesmo para o caso dos derivados do petróleo, né? É importante chamar a atenção que a Europa também é um grande importador de diesel da Rússia, né? E de petróleo, né? Então, tem uma questão logística aqui, né? Primeiro, que o óleo era exportado principalmente via oleoduto. Você tem aqui uma infraestrutura para levar óleo da Rússia para a Europa, e a localização das refinarias da Europa tem a ver com essa infraestrutura, e na medida em que a Europa deixa de importar óleo da Rússia, isso tem uma série de implicações no suprimento da Europa, né? De onde vem o óleo e como chega com esse óleo nas refinarias. Outra questão que é importante chamar a atenção é que a produção de diesel na Europa é muito focada no processo de hidrotratamento, que usa
gás natural para produzir hidrogênio, para produzir o diesel. O gás natural, né, chegou a custar, né, no seu pico, cerca de $500 por barril, equivalente de petróleo. 580, para ser mais preciso, quando ele atingiu $100 por milhão de BTU. Agora o preço está por volta de $50, entre 50 e $60. Mesmo assim, isso equivale, né, a um preço em torno de $200 por barril, $250 por barril, o que faz com que seja antieconômico você utilizar gás natural para produzir diesel, né? É isso que eu ia falar até, né, Edgar? A situação foi realmente única, né? Geralmente você trabalha, né, que é 7-1, mais ou menos, né, o MBTU para um barril de petróleo equivalente, né? Então, sei lá, $8 por MBTU é equivalente a $56 por barril, alguma coisa próxima a isso, né? Você trabalhou em momentos que o MBTU tava 2 MBTU por barril, né? Então era como se o gás natural tivesse 3 vezes o preço relativo ao preço do petróleo, né? E em geral, né, o preço do gás natural, né, a mesma quantidade energética do gás natural vale um pouquinho menos, porque ela é mais difícil de ser explorada, né, do que por meio do petróleo, né, que tem usos aí requerem menos capex, né, para você retirar energia. Então foi uma situação absurda, que nem você falou, até deu uma certa normalizada agora, mas os níveis, né, são totalmente fora de qualquer razão econômica, né? É o Na verdade, desespero, né? Tadeu, esse preço é um preço que a gente chama, é um preço de racionamento, né? Ele não é um preço que leva em conta Exatamente. o valor do gás, mas ele leva em conta o quanto que custa para quem precisa do gás ficar sem ele, né? Então, é o custo de racionamento que está sendo utilizado na Europa como referência de preço para o gás natural, né? Até como economista, né, a gente fica pensando nisso, né, porque a gente sempre estuda na faculdade aquelas hipóteses, né, que tem que subir o preço para retirar o consumidor do mercado, e foi uma situação onde você viu isso, né, porque você pegou um bem extremamente essencial, certo? Porque não importa muito o preço do gás, se o cara tem um capex numa planta petroquímica enorme mobilizado lá, o custo de saída dele é extremamente alto disso, né? Ele tem um gasto de capital muito grande por trás. Então você teve que subir o preço para níveis estratosféricos para começar a forçar as pessoas a saírem desse mercado, né? Até eu estava lendo esses dias um artigo falando sobre aquecimento em casa, né? Que é uma coisa que todo mundo achava que era impossível, o preço podia ir para o céu, é, que as pessoas não iriam sair. E você teve que subir tanto preço, né? Para chegar a reduzir gasto de aquecimento em casa, por exemplo. É. Tamanho foi o nível de escassez, né, que foi imposto ao mercado naquele momento. É. Bom, então, voltando aqui, quer dizer, a mensagem que a gente está trazendo aqui, primeiro aqui, do ponto de vista da Rússia, no mercado de líquidos, ela conseguiu recolocar os seus produtos, mas isso, por outro lado, traz um problema, um desafio para a Europa, principalmente no mercado de derivados, que é como abastecer suas refinarias sem a infraestrutura russa e também como produzir diesel com gás ao preço atual, né? Bom, nós estamos agora entrando aqui na questão das sanções com a Rússia, né? Nós vimos a Europa criou várias sanções no mercado de petróleo contra a Rússia e decidiram, né, no último encontro do G7, aprofundar essas sanções a partir de 2023. E essas sanções, inicialmente, a sanção seria simplesmente proibir empresas ocidentais, né, que fizessem comércio de óleo, ou transporte de óleo, ou seguro das cargas de óleo russas, então não podia fazer nada que envolvesse a indústria de óleo russo, mas eles voltaram atrás nessa decisão porque perceberam que poderia ser efetivamente um estopim de uma crise no mercado de petróleo parecida com o que aconteceu no mercado de gás. Então, o que eles decidiram é impor um teto ao preço do barril russo. Então, eles vão definir um teto e e as empresas ocidentais vão poder comprar o óleo russo desde que
comprovem que pagaram até esse teto, né? Hoje, o óleo russo está sendo comercializado com desconto de 20 a 30 dólares por barril. Isso não é muito conhecido, são números que saem na literatura, mas o que eles vão fazer é buscar um desconto. A ideia é que a Rússia não ganhe muito dinheiro vendendo óleo, né? Que eles vão olhar o custo de produção e fixar lá um preço que vai afetar a capacidade de financiamento do Estado russo. Enfim, tem todo um estudo para ser feito nesse sentido. Mas a ideia é que o óleo russo continue a fluir, mas gere pouca receita para o Estado russo. Tem muita gente dizendo que essas sanções não são viáveis, mas, enfim, a gente está vendo que a situação da guerra está se agravando, né? E o apetite para sancionar a Rússia também. Então, isso pode, eventualmente, se funcionar, mesmo que parcialmente, né? E a depender também da reação da Rússia, porque a Rússia pode simplesmente desistir ou diminuir suas exportações para tentar forçar o aumento do preço do mercado internacional, né? Então, você tem aí um fator de incerteza muito importante com relação ao preço do barril para o ano que vem, no final desse ano e ano que vem, né? Bom, as projeções com relação ao mercado de petróleo para o ano que vem mostram um mercado em condições normais de temperatura e pressão bastante apertado, né? No sentido de que, se ocorrer uma demanda, né, de 2 a 2 mil milhões de barris por dia a mais, né, um crescimento de demanda nesse volume, né, você vai ter que ter uma expansão da oferta, né, principalmente nos Estados Unidos, para atender essa demanda. A capacidade de crescimento da produção na OPEP não é importante, a OPEP está trabalhando com patamares muito próximos da plena capacidade. Se teve agora um corte, né, mas foi simbólico, um corte na produção bastante pequeno, né? Então, nós temos aí uma incerteza muito grande, ou seja, se essa demanda acontecer, se realmente você vai ter capacidade de resposta para atender essa demanda no ano que vem. Agora aqui, a gente traz uma discussão sobre as margens de refino. Tadeu, você quer falar essa parte? Eu continuo. Acho que ele foi atender alguma coisa, mas eu vou continuar aqui. Então, o que a gente trouxe aqui foi uma discussão sobre margem de refino, né? Primeiramente, chamando a atenção aqui que as margens de refino, no primeiro semestre desse ano, atingiram patamares nunca vistos, né? Então, aqui, esse é um gráfico da esquerda, ele mostra qual é o preço do diesel, né? E a parte do gráfico que está abaixo, né, é a margem bruta de refino, que a gente chama crack spread, né? Então, o que a gente observa é que a margem bruta de refino chegou a $2,50 por galão, né? Isso é mais do que o próprio preço do diesel. Inclusive, nesse momento aqui, né? É $100 por barril. Isso é mais $100 por barril de margem de refino. Isso é uma coisa absurda mesmo. E, é margem de produção de petróleo, não é margem de refino. Não, a margem de bruta de refino é assim, $5, $10 por barril, é luxo e riqueza, né? Com condições normais de temperatura e pressão. Eles chegaram a ganhar $100 por barril, né? Então, é uma situação anormal, e isso tem a ver com o que nós falamos, né? É uma desorganização do mercado mundial de diesel, em função da dificuldade de você produzir diesel nas refinarias europeias, principalmente, né? O gráfico da direita, vou falar só esse slide aqui, depois eu passo para você, Tadeu. Mas o gráfico da direita aqui é interessante, que ele mostra qual era a margem de refino para o diesel no período, qual era a faixa, né, que variou essa margem de refino entre 2017 e 2021. Vocês veem que a área cinza aqui, né, é onde que variou a margem de refino. Nós estamos falando aqui de margem de refino por galão, né,
entre aqui 15 centavos de dólar até 50 centavos de dólar por barril, né? Isso é um valor que seria o normal, né? E aqui, nesse ano, chegou a 1,4, agora em maio chegou a 1,3, né? E agora nós estamos ainda aqui no 1,25, ou seja, continua muito alta a margem de refino no mercado de diesel, né? Cadê? Eu vou passar para o próximo slide, você pode explicar aqui o da gasolina. Está no mudo aí. Obrigado aqui. Aqui é interessante, né? A gente está com duas variáveis aqui, né? A gente está com o preço, né? Spot da gasolina, né? Tá diesel em cima, mas é gasolina o preço. E o crack da gasolina. É interessante, se a gente pegar aqui o momento, né? De março aqui para abril para maio de 2022, quando eclodiu a guerra, você vê que tem uma alta no preço realmente, né? Ele tem uma alta aí, vamos pegar aí uns 30%, né? Agora o crack tem uma alta de 100%, né? Ele dobra o preço, né? O crack é a margem da gasolina em relação ao petróleo. É interessante que isso nos leva a dizer, né, que foi uma crise mais de refino do que uma crise de petróleo. O Edmar falou que foi muito feliz, né? Que ele falou, o petróleo russo, de certa forma, né, eles estão absorvendo, eles estão achando casa para ele, né? Os excedentes estão sendo vendidos com largo desconto e tal, mas os derivados a gente teve um problema sério, né? Quando você começou a boicotar o produto russo, né? Ele era muito importante para o cenário de refino, né? Então, tive esse movimento aí da gasolina. Só a gasolina depois sofreu. Você pode ver que depois, quando a gente olha aqui em setembro, né? O crack dela já está abaixo do que estava no ano passado, em 2021 aí, já estava abaixo das médias históricas, né? Por quê? Porque daí também para o lado da gasolina começa a entrar uns outros fatores que eu quero falar para vocês mais para frente. Aqui só para ilustrar o que já foi discutido sobre o preço do gás. Eu queria parar aqui um pouquinho para a gente discutir o preço do gás, porque às vezes a gente fica muito, né, retido nessa questão de guerra na Rússia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, como destabilizador dos preços, mas eu queria que vocês prestassem atenção numa montanha que tem nesses gráficos de preço de gás no final do ano passado, no finalzinho de 2021 e no começo também de 2022. No lado esquerdo, né, a gente está com a cotação do TTF, que é o principal hub de distribuição de gás para a Europa, tá? A principal base de precificação de gás por meio da Europa ali, Holanda, Alemanha. Ele é o holandês, né? É o duto holandês, mas ele tem penetrações ali para a Alemanha, para a Bélgica, para boa parte aí da indústria europeia, é o principal balizador hoje, mais até do que o padrão inglês. A gente nunca via essa cotação acima de 10 dólares por MBTU. Quando ela chegava em 7, 8 dólares por MBTU, era um gás extremamente caro. A cotação chegou a 100 dólares por milhão de BTU nos momentos mais graves aí, né? Nos momentos mais críticos depois da eclosão da guerra. Mas antes disso, a gente já teve explosões de preço acima de 50 dólares por MBTU, ou seja, sem nada de início da guerra mesmo, simplesmente por causa das condições de estoque na Europa. Na virada do ano, né, você já estava batendo 5, 6 vezes o recorde de preço anterior. Então, na verdade, nessa guerra, eu falo, né, do lado direito é a mesma coisa, tá aí MBTU, mas é para o GNL, tá? Para o gás natural liquefeito, na base Ásia, daí também é o principal balizador do preço. E a mesma coisa, pode olhar no final ali de 2021 e no começo de 2022, você tinha tido choques de preço pré-guerra, pré-invasão da Rússia. Então, você já tinha um cenário de crise bastante séria. As cotações estavam em níveis absurdos, estavam batendo níveis absurdos. Elas não tinham caído antes da eclosão da guerra. Se você olhar, elas já estavam ali acima de 20 dólares por MBTU antes da invasão da Ucrânia. Ou seja, elas estavam 2,5 vezes mais caras já do que o recorde anterior que tinha sido, que era nos últimos 20 anos aí, né? Eles já estavam acima. Então,
mesmo que você resolva essa guerra, né, claro que a intensidade é outra e a magnitude é outra da alta dos preços, você ainda tem um problema, você ainda tem uma crise aí por trás, né? Passar, Edmar. E isso também, né, me leva a falar para vocês, né, que isso aqui é uma crise principalmente, né, agora nesse momento de gás. É uma crise de aquecimento que a gente tem no mercado. E o que puxa a cadeia do petróleo, principalmente, essa demanda por aquecimento. E daí, né, é totalmente desigual o efeito que a gente vê entre os derivados do petróleo. O diesel, que é um que consegue substituir com uma certa facilidade esse gás natural no aquecimento, ele foi aquilo lá que o Edmar falou lá. Ele foi injusto, né? Porque, pô, as refinarias precisam lucrar pelo menos uma vez na vida, né? Tantos anos de margem baixa, e o único momento teve $100 por barril, até parece que é pecado isso acontecer, né? Mas é verdade, né? As refinarias sofreram muito na crise do Covid, muitas refinarias tiveram que fechar, a gente estava num cenário bem negativo aí, né? Bem deprimente para o mundo do refino, antes desse boost aí, né? E o diesel, ele se manteve. Se você olhar, né, o crack dele, né, que é aquilo lá que o Edmar falou, né, quantos dólares um barril de diesel paga em cima do barril de petróleo, então se transformar um barril de petróleo num barril de diesel, está dando $44,53 por barril. Isso aí antes dessa invasão da Rússia, nunca tinha sido sonhado algo parecido. O Edmar falou, meu, margem boa, assim, combinar todos os produtos, $12 por barril, coisa assim. O diesel, que é o derivado mais nobre atualmente do petróleo, né, ele nunca batia em 20. Ele nunca batia em 20, né? Mas é por quê? Porque você tem uma demanda única de diesel, né, para, né, alimentar isso, essa produção. Se você olhar aqui, né, esse aqui é um gráfico histórico, do lado direito, você vai ver aqui, né, nos últimos 10 anos, né, tem o máximo dos últimos 10 anos, foi $20 por barril, foi o maior valor atingido pelo crack na última década, e aqui ele disparou, né, e nunca mais voltou. Se manteve bem lá em cima, assim, é uma coisa única. Ele estragou os gráficos, né? Não tem mais proporção, não tem mais escala nenhuma para você comparar os movimentos de preço anterior. Parece que o preço foi sempre de lado, né, antes desse movimento. Pode passar. E o que é interessante, né, que nem tudo acontece igual para todos os derivados. Tem uma relação interessante na cadeia, né, que, em geral, né, no primeiro momento, você também teve uma alta muito forte do crack da gasolina. Isso aqui é crack da gasolina nos Estados Unidos. CBOB, que é um grade normal de gasolina para eles. Um grade mais vendido. Você chegou a bater $40 por barril. Foi alto, né? Mas nada parecido com o diesel, porque só teve demanda que você teve aí, né? Por substituição de gás, né? Ou mesmo, né? Por substituição de diesel russo, você não teve com a gasolina. E o que foi interessante é que logo depois a gasolina teve um movimento oposto. E ela ficou negativa, que eu estava falando para vocês. Por quê? Né? Você está com um movimento de aumento de taxa de juros, você está desaquecendo a economia americana. Você está desaquecendo a economia europeia até por causa da crise energética, né? Você está tentando fechar as fábricas de lá. Começou a cair a demanda de gasolina, mas a refinaria não quer nem saber. Ela está no máximo porque está dando muito dinheiro para produzir diesel, né? Então, daí o que acontece? Acontece a produção involuntária da gasolina, né? Você tem vários esquemas de refino em que, de certa forma, você consegue substituir, você consegue virar a produção de diesel para gasolina em alguns casos. Mas é limitado, sabe? Você consegue 5%, 6% do refino mundial maximizar o diesel dentro da gasolina, não tem muito mais que isso. Então começa a acontecer uma produção involuntária de gasolina, né? Por causa do diesel. E pasmem, né? A gasolina, um dos derivados mais nobres do petróleo, ficou com desconto em relação ao petróleo, porque é basicamente o cenário onde a refinaria fala: me tira esse negócio daqui, que eu preciso continuar produzindo, né? Que eu preciso continuar produzindo diesel, limpa meu tanque, eu pago para você tirar esse negócio daqui, para você tirar esse negócio aqui para eu poder continuar produzindo meu diesel, fazendo dinheiro com ele, né? E daí você pode ver que ela chegou a vir nas mínimas históricas logo depois. Outro desequilíbrio que a gente vê dentro da cadeia, né, é nos fretes. O mercado de fretes é o terror nosso hoje em dia, né, de todo mundo que trabalha na cadeia. Está extremamente imprevisível, preços extremamente altos,
e você vai se aproximando do inverno na Europa, onde você pode ter chamadas bruscas por produto, né, encarecendo muito frete. Por quê? Como o Edmar mostrou para vocês, né, aqueles dutos lá, né, que tinha da Rússia, que ligava a Europa, você parou de usar, você começou a mandar diesel russo para o Oriente Médio, você começou a mandar derivados para outros lugares, e você começou a trazer também, né, diesel do Oriente Médio, outros lugares para a Europa, você começou a ter uma demanda muito grande por navegação, por frete marítimo. Então, você jogou no limite a cadeia de embarcações. Um dos riscos que a gente tem hoje é a falta de embarcações para o final do ano. É um risco que você tem no mercado, né? Às vezes o pessoal pagando caro no aluguel de uma embarcação, porque não posso correr o risco de ficar sem, né? Vocês lembram, né? Vai ter uma discussão sobre política de preços aí, né? O mercado teve momentos delicadíssimos no primeiro semestre, porque você estava com o mercado internacional disparado, com falta de disponibilidade de produto, com falta de disponibilidade de embarcação, e pouco produto entrando no Brasil, a gente entrando numa produção cada vez mais short de produto, né? Então, estava no meio disso aí. Então, segue esse problema dos fretes também, né? Nos máximos aí que a gente consegue olhar, nos máximos que a gente consegue ver várias vezes acima de outros máximos aí, né? É impressionante mesmo o que aconteceu com o frete. E é um componente de preço final aqui no Brasil, tá? Um componente de preço final. Tadeu, esse 380 é o preço é a diária? É o World Scale, né? Que daí é o padrão. 100 do World Scale é mais ou menos o custo de reprodução da embarcação. Ele está recebendo 4 vezes o custo de reprodução dela, né? Teve um momento aí que a contratação de frete, você via que o cara conseguia comprar um navio em meses, de tão alto que estava o frete, né? Mas você não tem opção, você não tem capacidade para isso. Isso significa, Edmar, uns 20 centos por galão, uns 18 centos por galão, mais ou menos, um derivado, esse 380. O GNL, eu vi 18 centos por galão no diesel, 23 centavos por litro. Se a gente for pegar 23 centavos de real por litro no diesel, é frete marítimo. Antes disso aí era na casa dos 6. É impressionante a alta que isso aí foi o item que mais subiu assim em termos absolutos. Só mais um aqui. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, o que está acontecendo com os mercados locais. Aqui, ó, que as cadeias elas estão mudando e é um reflexo desse movimento de navegação. Esse aqui é o diferencial, né, entre o preço do diesel nos Estados Unidos e no Oriente Médio. No Golfo Americano, né, e no Golfo Árabe, né, entre os dois golfos aí. Basicamente, o preço no Golfo Americano está 44 centavos por galão acima do preço no Oriente Médio. Por quê? Né? Por causa desse cenário de escassez de diesel que a gente está na base do Atlântico, a Europa puxando o que ela pode para os estoques dela. Uma bagunça na cadeia com essas sanções difusas, que não são absolutas. Então, você está lavando, né, produto russo no Oriente Médio, né? Você leva para lá e exporta depois a produção. Então, eles estão com uma sobra muito grande ali na base do Oriente Médio. Então, você está levando, né? Não é só uma questão de preço absoluto, que até começou a dar uma recuada agora, mas dentro da cadeia é uma loucura o que está acontecendo, né? Os níveis de distorções que a gente está vendo entre mercados, entre fretes, né? E entre diferentes derivados. Beleza. Bom, então, diante desse cenário internacional, né, a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre o Brasil, né, e trazer aqui uma discussão sobre o que vem por aí, né? Então, primeiro, chamar a atenção aqui, né, é que os nossos preços, né, não estão aí entre os preço final ao consumidor, né, não estão aí entre os mais elevados do mundo, mas em termos nominais, né, mas em termos de quando a gente compara paridade de poder de compra, o Brasil é bastante caro, né, o nosso diesel. Mas isso para mostrar para vocês assim que nós temos um problema, apesar, né, do nível de preço não ser subsidiado, ser pouco taxado, que é o que explica, né, o fato de a gente estar com um preço intermediário aos países europeus, né, que tem preço em dólar,
muito mais elevados, porque eles taxam muito mais. A gente reduziu muito a taxação aqui no Brasil, e mesmo assim, vamos dizer, a sensibilidade do público em relação aos preços é muito alta, né? Mesma coisa a gente pode dizer para a gasolina, né? É muito interessante. Se a gente compara o preço da gasolina em dólar, né? Desde 2008, a nossa gasolina não sobe em dólar. A nossa gasolina vem caindo, em parte desoneração, como eu já expliquei, né? Mas a pressão vamos dizer, do público para o controle de preços continua, né? E isso tem muito a ver com a questão do empobrecimento, né? Da diminuição do poder de compra da população, né? A nossa política de preço, ela segue a paridade internacional, né? Esse gráfico aqui mostra a comparação dos preços no Brasil para o diesel, né? Com relação aos preços no Golfo, né? Então, o verde escuro aqui é o preço no Golfo e o verde clarinho é o preço médio aqui nas refinarias da Petrobras. A gente vê que, em alguns momentos, o preço fica abaixo da paridade internacional, né? Isso não é essa política de paridade de preço de importação, ela não é absoluta, né? Existe aí um certo poder discricionário da Petrobras para decidir quando é que ela repassa esses reajustes, e a gente observa que os picos de preços, em geral, não são repassados, né? Ou seja, a Petrobras, pelo poder de mercado que ela tem, ela, de certa forma, consegue diminuir a volatilidade dos preços aqui no mercado doméstico, né? Mas, de toda maneira, isso vamos dizer, esse poder discricionário da Petrobras também representa, em alguns casos, um desafio muito grande, né, para os refinadores privados aqui no Brasil. É a mesma coisa aqui para a gasolina. O que vocês podem perceber é que, diferentemente do petróleo, do diesel, que segue bastante bem a gasolina, o diesel no Golfo, a gasolina doméstica, né, ela, vamos dizer assim, ela não segue perfeitamente. Tem uma explicação para isso. A explicação principal é que o Brasil não importa de forma significativa gasolina. Tem importação de gasolina, né? Mas, de certa forma, o país é autossuficiente em gasolina porque tem a produção do etanol, né? Então, o etanol contribui, a produção doméstica de etanol contribui para você suprir essa demanda dos veículos de ciclo Otto. A necessidade de importação não é tão pesada, e por isso a Petrobras meio que se dá o luxo de não seguir, né, de perto, que é paridade internacional, que gera aí grandes problemas, né, de desalinhamento do preço doméstico em alguns períodos, como vocês podem observar, né? Bom, esse ano nós discutimos bastante, né, alternativas de política de preços, né, de combustíveis no Brasil, e uma questão que é importante chamar a atenção é que, vamos dizer assim, o que nós mais discutimos no Brasil, né, é o controle de preço da Petrobras, ou seja, a Petrobras tendo que, de certa forma, dar resposta a essa crise internacional com preços aqui desassociados do mercado internacional, né? Mas uma questão que é importante chamar a atenção é que essa solução, né, que é controlar o preço do Petrobras, é uma solução que não é mais sustentável quando a gente compara com um cenário de 10 anos atrás, né? Por várias razões. A participação da Petrobras nesse mercado de combustível vem reduzindo, não só porque ela privatizou algumas refinarias, mas também porque a importação, o mercado aumenta e a capacidade de refino não expandiu e aumentou a importação. Então, a importação não é necessariamente feita pela Petrobras, o que faz com que a participação da Petrobras, de forma ampla, tenha caído bastante. Sem contar que, no caso da gasolina, né, você tem a concorrência do etanol, que faz com que a oferta total da Petrobras, quando você compara aí etanol, biodiesel, GNV, né, seja bastante, seja pequena. Ainda no mercado, é uma empresa que domina esse mercado e que estabelece os benchmarks de preço, etc., mas ela não é capaz sozinha de suprir o mercado, e se ela
vende no mercado doméstico com um preço muito diferente do mercado internacional, isso pode gerar aí um problema muito sério com a garantia de suprimento, né? Você tem várias refinarias privadas no Brasil, aqui não só porque foram privatizadas, 2 grandes refinarias, 3, na verdade, né? Mas porque você já tinha outras refinarias pequenas que já eram privadas, então você tem várias refinarias privadas no país, né? Bom, então, fora o controle de preço da Petrobras, as políticas que foram discutidas aqui são os fundos de estabilização de preços, em política de imposto flexível, né? Os programas de subsídio direto ao consumidor, né? E as políticas de promoção da competição, transparência de mercado, etc. Os fundos de estabilização de preços, isso chegou a ser discutido no Congresso, foi inclusive aprovado no Senado uma medida nesse sentido, mas isso não avançou, ainda está na Câmara lá, vamos dizer, uma proposta de criação de um fundo de estabilização de preços, né? As políticas de impostos flexíveis, né? Elas, de certa forma, não avançaram no sentido de criar impostos flexíveis, o que a gente fez foi eliminação de impostos, né? Então, você teve uma forte desoneração dos impostos aqui no Brasil, principalmente dos impostos federais, né? Mas também estaduais, e isso teve um impacto importante nos preços nos últimos meses, principalmente, né? E subsídio direto aos consumidores, foram criados aí um voucher, né, para os caminhoneiros, para os motoristas de aplicativo, taxistas. Isso também seguiu aí o que vem seguindo o que tem sido feito lá fora, inclusive, né? E essa política de promoção da competição, transparência de mercado, foi um viés muito forte da ANP, mas no governo Temer, né, na época do Décio, da ANP, eles estavam muito focados nessa questão de promover a competição, dar mais transparência do mercado, né? Então, essas são políticas que, vamos dizer, que ainda podem ser aprofundadas aqui no Brasil, né? Edmar, em relação a esses pontos, né, eu gostaria de fazer algumas observações em relação a isso, né, em relação a essas políticas de controle, né. Como você bem colocou, né, um dos principais fatores que levou a gente, né, a extinguir a política de preço da Petrobras foi o crescimento do mercado. O mercado de gasolina em especial, né, de 2003 até 2011, 2012, e o mercado de diesel de 2005 até 2014, eles apresentaram taxas de crescimento chinesas, né? A gasolina em cima da política do salário mínimo, ela cresceu absurdamente mesmo na região Nordeste, e você olha, tem estado nesse período que multiplica por 2,5 o consumo de 2005 para 2014, o consumo de gasolina multiplicou por mais de 2. E diesel também, com a expansão da soja, né, com a expansão dos grãos, no Centro-Oeste, ele apresentou uma taxa bastante consistente de crescimento. Então, a gente ficou totalmente short nesses 2 produtos, a gente transformou em importador deles, né? E a gente torce para o Brasil voltar a crescer. Então, isso significa, né, que a gente tende a aumentar cada vez mais, abrir cada vez mais esse gap, né? A política de preços, né, se você pratica ela, significa que a Petrobras vai ter que preencher esse gap, de alguma forma, se você adotar uma política de preços via Petrobras. E o pior, né, quando a gente junta isso com os biocombustíveis, ele traz um efeito bola de neve bastante cruel, porque se você bota o preço da gasolina para baixo, até quando você fez o corte tributário e tudo mais, né, você reduz a oferta de etanol, porque os caras viram para o açúcar, né, você reduz a margem deles, né, no etanol, eles viram para o açúcar, né, você vai precisar de mais gasolina ainda, né, para suprir esse mercado. Não é simplesmente porque você incentiva o consumidor mantendo os preços baixos, mas é porque você expulsa o etanol. E o etanol, né, hoje, o hidratado o etanol em geral é quase 50% da nossa matriz, né, de ciclo Otto, que é o ciclo de faiscagem que é a gasolina e etanol, mas o hidratado em si é uns 30% da matriz total, que é um que sai do mercado, é de 30% a mais de gasolina. Você fica extremamente, né, em falta do produto. E outra coisa, o etanol é sazonal. Você tem períodos do ano que você não tem safra significativa de etanol, você tem produção em algumas regiões, você não tem safra. Nesses períodos, né, a gente precisa de muito produto para suprir o mercado.
E outra coisa que aconteceu nesse período no mercado brasileiro, né, além desse crescimento, dessa posição short, é a abertura em nível regional. Então, a gente tem hoje regiões, né, que o suprimento chega de forma bastante precária, principalmente as regiões de expansão, né? Você imaginar viagens de 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros de caminhão para suprir o mercado. Isso é impensável uma coisa dessa, né? Ele volta vazio. Então, você descobre no final que você gasta 10, 12% do combustível em gasto energético do transporte dele. Isso é uma coisa maluca, né? Então, o mercado, né, tem uns desafios aí muito importantes, né? Que a partir do momento que a gente tenta subsidiar ele de maneira absoluta, né, de maneira geral, né, você exacerba esses problemas no mercado e as próprias políticas de longo prazo que você tem adotado, né? É uma questão aí bastante delicada, né? Eu não sou de políticas públicas para falar se é melhor para a sociedade, um preço fixo ou não, mas o custo, né, e as consequências disso são extremamente elevadas mesmo, né? A gente está falando do mercado aí só de claros, né, diesel e gasolina, acima de 100 bilhões de litros por ano. Então, R$ 1 de subsídio é 100 bilhões de reais. É essa mesma conta, né, que você faz anualizada, e é isso mesmo que custa, né? Então, são essas observações aí que eu queria colocar a respeito desse tema. Não, Tadeu, foi perfeito, e eu acho que a gente está fechando aqui a apresentação. Eu queria só chamar a atenção que esse é o retrato da situação do mercado hoje, né? Isso aqui é o preço médio da gasolina e do diesel no Brasil, e nós estamos numa situação super desconfortável, né? O diesel custando muito mais caro que a gasolina. Isso tem a ver com o que nós mostramos anteriormente. Existe ainda no mercado internacional crise no mercado de diesel, a gasolina, a situação está mais confortável, mas há como o Brasil é uma economia dieselizada, né? Nosso transporte depende do diesel, né? Há certamente uma pressão muito forte para reduzir o preço do diesel. O problema é que o governo federal já zerou os impostos do preço do diesel. Os impostos estaduais, né, o ICMS é mais barato do que na gasolina, já está abaixo daquele teto que foi aprovado na lei de redução do teto do diesel, do ICMS. Então, realmente, nós estamos numa situação muito complicada, né, porque o objetivo todo, quer dizer, você tinha uma pressão política muito forte dos caminhoneiros em cima do governo, né, e, na verdade, o governo entregou a redução da gasolina, na verdade, tem a ver com o mercado internacional, mas o preço do diesel continua aí refletindo esse mercado internacional. Então, a gente vai ver aí, vamos dizer, para frente, questões importantes sendo debatidas, né? E eu espero que essa apresentação aqui, o que o Tadeu colocou, ajude a gente a debater essas questões que vão vir aí pela frente, né? Antes de finalizar e abrir para perguntas, eu queria simplesmente fazer uma propaganda aqui, porque eu e Tadeu, nós vamos dar um curso a partir de novembro sobre precificação e estratégias de gerenciamento de risco para petróleo e derivados. Esse curso já está aberto, as inscrições aqui na CCE, e nós vamos fazer, são um curso de 20 horas, então nós vamos ter 5 encontros, né, onde a gente vai discutir, vamos dizer assim, os fundamentos aí da questão da precificação do petróleo, precificação de derivados, os mercados spot de petróleo e derivados, como é que funcionam os mercados futuros para petróleo e derivados, né? Entender melhor o mercado de derivados no Brasil, isso que o Tadeu estava colocando, né? Tem muitas especificidades. Quando a gente fala mercado de gasolina, mercado de diesel, uma coisa é o norte, outra coisa é o centro-oeste. Essas questões que o Tadeu levantou, né? Nós estamos gastando 12% da gasolina para levar gasolina lá para o Acre, enfim, só queimando no motor do caminhão. Então, tem muitas coisas para a gente entender aqui sobre o funcionamento desse mercado, e depois nós vamos falar um pouco sobre a questão de gerenciamento de riscos, isso principalmente para quem está atuando aí no mercado, comprando, né, diesel e gasolina e petróleo, né, para as refinarias.
é muito importante agora, com o mercado está aberto, fazer uma gestão de riscos. Então, esse é o tema que o Tadeu trabalhou uma década lá na StoneX. Ele vai apresentar também para vocês um pouco sobre essa questão de gestão de risco, né? E nós vamos fechar aí o curso falando um pouco sobre uma discussão sobre essa questão de estratégia de precificação e comercialização de derivados no Brasil. Então, era só para fazer essa propaganda, aproveitar a oportunidade que vocês estão presentes aí, e nós ficamos por aqui e abrimos para perguntas, né? Então, fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta diretamente, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou então fazer aqui pelo chat também, a gente vai tentar aqui responder. Fiquem à vontade, pessoal. Ou comentários, aqui é informal, tá? Não se preocupem. Algum comentário, perguntas, dúvidas? Vamos lá. Diogo, tem alguma observação? Oi, Edmar. Tudo bom? Foi ótima a apresentação de vocês. Fazer uma pergunta mais geral, pensando no novo cenário de precificação dos derivados no Brasil com as novas refinarias privadas. A Selen, né? Não sei como é que é. Acho que é assim que fala o nome da... Como que vocês, o Tadeu, ou você acredita que vai se configurar esse cenário com a medida que eu assisti na RIOI uma apresentação deles comentando que eles fizeram bastante investimento para expandir o perfil de refino, que agora, antes aquelas refinarias estavam operando com uma capacidade em torno de 70%, agora eles já conseguiram alcançar uma média de 85%, que está bem próxima do padrão de refino no mercado internacional, e falando um pouco das dificuldades, né, sobre as questões de precificação no Brasil, de manter transparência, de garantir o PPI, da importância para eles. Saber um pouco o que vocês acham sobre essa configuração aí que deve, não sei o que vai acontecer no período eleitoral, né, mas qual é a perspectiva de vocês pensando nessas novas refinarias privadas nesse cenário? Obrigada. Muito boa pergunta, Niagra. Desafiadora, né? Essa pergunta. Mas... se eu puder falar um pouco, Edmar, sobre isso até. Do nosso lado, né, essa posição cada vez mais short do mercado brasileiro, né, o que a gente viu, né, foi até interessante, né? A Acen, né, ela foi uma coisa muito corajosa, né, porque eles compraram uma refinaria de grande porte, né, uma refinaria muito grande, né, produz quase 300 mil barris por dia, tipo, 12%, 13% da oferta doméstica de combustível, e foi apostado mesmo nisso, o mercado precisa de produto, por mais que a Petrobras mantenha abaixo do preço do mercado internacional, o consumidor marginal que precisa de combustível vai pagar o preço de paridade de importação. Daí o mercado, né, por ser um mercado demandante líquido, ele é baseado na paridade de importação. Ele é sempre baseado na paridade de importação. Então, é o ofertante, né, marginal do mercado, é sempre o importador. Daí você traz do Golfo uma carga rapidamente para cá, né? Se desvia alguma carga que está indo para alguma localidade no Atlântico, traz para cá, então sempre fica baseado nisso. Dessa forma que eles estão trabalhando. É uma prova de que funciona, né? Funciona porque eles estão aí com quase um ano de atividade, né? Então conseguindo praticar uma política de preços, né? Não é simples, né? É um processo de aprendizagem no mercado. A gente teve uma crise violentíssima, né? Nesse primeiro ano de atividade deles. Então o preço ficou muito alto, né? Ficou acima do ponderável aí, né? A cotação, mas deu certo por causa disso mesmo, né? Por causa dessa posição short. O que eu acho que acontece, né? Que você entra num universo com elevada competição, né? Tanto em opções de suprimento que você tem,
como também, né, em tipos de combustível também que você pode adotar, né? Agora mesmo, você está vendo, o óleo de soja caiu bastante. Daqui a pouco o biodiesel pode, inclusive, desafiar o diesel em paridade de preço, né? A depender do nível de mercado. Então, é legal essa diversificação no número de combustíveis, ela traz para isso, né? E eu acho que, como grupos privados, né, a estratégia é totalmente diferente da adotada pela Petrobras. A Petrobras vai ter um portfólio, ela tem um conjunto bastante amplo, né, de ativos de refino, de ativos logísticos, né? Então, a forma dela gerir cada um desses ativos é totalmente diferente do que um player que está sozinho, né? Que vai tentar otimizar ao máximo, né, a utilização daquele produto. Até por isso você vê, primeiras coisas que eles fazem é aumentar a capacidade, aumentar o giro, né? Atacar os nichos de mercado, né? Que você faz uma estratégia bem mais focada naquele ativo, na otimização dele, né? E com outra mentalidade de retorno, né? Diferentemente da Petrobras. Também aquele negócio, né? Quando você sinaliza, né, que você vai sair do setor de refino, que você assina o termo com o CAD para saída, né? Você também para de utilizar as refinarias a partir daquele momento, né? Você fica num processo de transição. E esse também é um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês, porque como foi assinado o TCC com o CAD, né? Não é uma questão de governo, né? É uma questão independente do agente regulador, e pô, não pode ter um monopólio no mercado de combustíveis no país, um poder de mercado desse tamanho no mercado de combustíveis. Foi uma queixa feita pelos demais importadores, pelos demais ofertantes, biocombustíveis, outros ofertantes que ninguém conseguiu operar no mercado nesse ambiente de preços. Então, é um termo desse. Então, de certa forma, ele independe, né, de administração, né? Ele é um negócio dependente. E desde que ele entrou, né, você reduz aí a chance de otimização, reformas dessas refinarias, né? Quanto que é importante que ele ande rápido também, né? Para que volte a ter investimento, volte a ter reciclagem. Porque eu acredito que, eventualmente, o país vai voltar a crescer, né? Não tem acontecido recentemente, tem sido um desenrolar de crises de vários tipos, né? Mas ele vai voltar a crescer e vai fazer falta, né? Essa capacidade de investir, essa capacidade de pensar local, né? De trazer novas estratégias aí. Só complementando, Niagra, eu concordo com o Tadeu, eu acho que não dá mais para voltar atrás, né? Eu acho que a gente já passou a metade do caminho, vai dar mais problema para o governo voltar atrás e restabelecer o monopólio do refino do que ele promover essa reforma, né? Então, eu acho que o que pode estar em subjúdice, vamos dizer assim, a depender de quem ganhar as eleições, se vai continuar vendendo as outras refinarias, né? Eu acho que eu não sei como o governo faria isso, mas mudar o acordo do CAD com a Petrobras, mas isso, mesmo que isso acontecesse, né, hoje o nível de abertura do mercado já é muito grande e que não dá para fazer, é o governo simplesmente dizer, Petrobras agora vende mais barato, você está ganhando muito dinheiro e nós vamos controlar o preço. Não vai controlar o preço, pode ser que em alguma refinaria sim, mas em outras refinarias não. E outra coisa, a refinaria é um negócio que tem um mercado relevante dela, né? Então, o custo de levar, você não vai pegar óleo da refinaria de Manaus e concorrer lá na Bahia. O custo de você levar o óleo de Manaus para a Bahia é muito alto. Então, cada refinaria tem o seu mercado relevante. A capacidade da Petrobras ir lá e deslocar a refinaria da Arcelor, por exemplo, é limitada. Ela teria que pegar, trazer volumes importados. Ela tem terminal para isso? Ela tem... como é que se traz volume lá da refinaria de Pernambuco que possa simplesmente substituir a refinaria da Arcelor e vender mais barato? Então, a competição ali vai ser marginal pelo próprio tamanho, como o Tadeu falou, né? 300 mil barris por dia. De forma que eu acho que o caminho que já foi tomado, está trilhado, e nós vamos chegar lá no mercado mais competitivo, com certeza, seja via venda das refinarias da Petrobras, seja construção de novas refinarias, né? Expansão das que estão sendo privatizadas e já foram vendidas, né? E, eventualmente, até novas refinarias entrando aí no mercado. Obrigada, Edmar. Obrigada, Tadeu, pela resposta. Parabéns mais uma vez pela apresentação de vocês. Tá ótimo.
Pessoal, se tiver mais uma pergunta, senão a gente vai encerrar. Vamos lá. Tudo bem? Então, Pergunta. queria... Edmar, Então, uma pergunta. Alguém quer fazer a pode falar. pergunta? Ah, tá, ok. Então, professor, eu queria perguntar se fala muito sobre alternativas mais sustentáveis para substituir petróleo e gás, né? Mas eu queria saber, assim, se essas alternativas são economicamente interessantes, se elas são economicamente viáveis, porque não parece, assim, eu não sei, mas não parece estar tendo muito interesse nessas alternativas. Juliana, excelente pergunta. Que a gente está falando aqui como se não tivesse alternativas, né? E nem a transição energética na mobilidade, etc., né? Mas, efetivamente, primeiro é que você tem um processo de eletrificação do transporte, principalmente na Europa, né? No Brasil, ainda de forma muito incipiente, né? Por outro lado, né, nós já temos uma indústria de biocombustíveis bastante desenvolvida no Brasil, né? Então, assim, o nosso setor de transporte ele já andou bastante na questão da transição, né, com o etanol e o biodiesel. É, então, veja, dado que nós estamos crescendo o mercado e dado o tempo que leva para você eletrificar a frota, né, nós temos um problema aí, nós temos décadas para garantir suprimento de etanol, de gasolina e diesel no Brasil, né? GLP, as residências, etc., né? Então, mesmo nesse cenário de penetração crescente das fontes renováveis, né, a gente tem que atentar, sim, para o mercado de refino no Brasil, né? O Brasil é um país que ainda vai consumir muito gasolina e diesel por causa da frota que está aí, né? Até você começar a entrar com carros elétricos e ter uma participação relevante nas vendas, né, vai demorar. E mesmo assim, o estoque, você substituir o estoque, vai levar décadas, né? Então, todos os modelos que tem aí, até os mais agressivos de penetração de fontes renováveis no transporte, né, principalmente eletrificação do transporte, mostram isso, que a gente vai precisar, por muito tempo ainda, de capacidade de refino no Brasil, e o Brasil ainda sendo importador, né? Isso significa que quem comprar refinarias da Petrobras está fazendo um negócio bastante seguro, eu diria, né? Não vai ter concorrência muito rápida assim e perder mercado aqui no Brasil. Eu acho que até, né, é interessante com essa mudança no cenário internacional, é que tá bastante, a gente teve bastante ruptura na cadeia recentemente, tanto aquela crise do Covid, né, que jogou os preços do petróleo para o chão e praticamente inviabilizou aí a viabilidade de várias fontes que estavam nascendo renováveis, né, como agora essa crise de escassez de gás absurda na Europa, né, que chama muita demanda por derivados, né, esses movimentos aí de ruptura, né, a gente também teve choque de preço muito forte nos preços dos produtos agrícolas. Isso aí também contamina, né, a possibilidade de você utilizar eles aí na substituição de diesel de petróleo, dá uma atrapalhada, né? Mas a gente como refinaria, né, tá com tudo preparado, estamos sempre analisando aqueles planos ali para transformar numa biorefinaria. Se o caminho foi esse, né, são necessárias adaptações técnicas, mas a gente pode passar a processar gorduras, pode passar a processar óleos. A Petrobras já começou no Paraná com isso, né? Eu acho que tem espaço para isso, para você E o hidrogênio, né, Tadeu? Hidrogênio e combustível sintético. hidrogênio, e Hidrogênio você verde. utilizar como hub logístico mesmo, né? Mesmo para movimentar GNL em menor escala, trazer outros produtos. Eu acho que tem muito espaço para aumentar a diversidade da cadeia. Eu acho que você imaginar simplesmente uma substituição agora, né, não vai acontecer. O que você tem que fazer, né, é trazer viabilidade para as outras fontes, né, para elas ganharem espaço, né, para elas ganharem escala, e você ao longo do tempo reduzir. E eu acho que do ponto de vista aí, né, dentro da cadeia, tem muito footprint para você retirar, que é a história que eu falei de você fazer um caminhão andar 2.000 quilômetros com combustível, né? Um negócio absurdo. Essas coisas aí a gente precisava arrumar também, né?
para trazer mais eficiente. Às vezes, até o caso do diesel, você não tem ainda opção para eletrificação de diesel, você não tem opção para isso, você precisa trabalhar o modal. Você tem que reduzir, né, a implicação de caminhão, levar mais para o hidroviário, levar mais para o ferroviário. Daí você vai cortar absurdamente mesmo a pegada de carbono da cadeia, né? Então, acho que tem bastante abertura para isso, né? Mas, outra vez, vou pegar do pé disso, né? Políticas de preço atrapalham tudo, né? O que a gente fez na última década, né? A gente praticamente boicotou o avanço da indústria de etanol no Brasil, com uma sequência de limitações de preço de gasolina, né? Então, isso também dá uma certa atrasada na cadeia. Daí não vai aparecer de uma hora para outra quando você quer toda essa produção de etanol. Eu queria também perguntar o seguinte: todo mundo que é envolvido nessa área de petróleo e gás natural sabe que são recursos finitos. Vocês conseguem enxergar algum padrão das empresas e da indústria para se preparar para um eventual esgotamento desses recursos, ou isso ainda é muito distante para ser considerado? Juliana, as empresas estão se preparando, sim, no sentido de diversificar os seus negócios, né? Quando você pega as empresas de petróleo, o que a gente observa é que elas têm um plano de transição energética, várias delas lançaram aí um plano de net zero emission, né? Emissões líquidas zero em 2050, né? Alinhados aí com as metas negociadas na COP26, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que a questão, mas assim, essa transição que as empresas estão fazendo é muito mais por uma questão de necessidade de controlar o efeito estufa do que problema de recursos, né? Eu acho que daria para elas, não precisariam fazer net zero emission em 2050 se o problema fosse o recurso. Daria para fazer, né, usar petróleo durante muito tempo, mas o que a gente observa é que a necessidade de reduzir a demanda é que vai determinar a diversificação dos negócios das empresas envolvidas nessa área, né? Entendi, professor. Obrigada pela resposta. Gente, então, olha, queria agradecer a presença de todos, foi muito bom, eu aprendi bastante aqui e espero que a gente se encontre aí nos eventos, nos cursos, né? E a gente fica à disposição, qualquer coisa que precisar, pode procurar a gente aqui no Instituto de Energia, tem o site do Instituto de Energia lá e pode entrar em contato, né? Tadeu, obrigado pela presença. Professor Eloy, não sei se quiser dizer alguma coisa para a gente encerrar. Não, só parabenizar vocês e agradecer a presença de todos e dizer que o Instituto de Energia fica aí à disposição também para colaborar com o que for necessário. Parabéns mais uma vez, Edmar e Tadeu, aí, a participação de vocês. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom descanso.